quinta aula do curso de App Inventor e essa aula vai ser bem rapidinho. Nós vamos falar sobre um componente novo aí, que é o Spine, que quando após o uso vocês vão ver que nada mais é do que aquelas listas suspensas. Quando a gente clica em um botão e um ícone e aparece uma lista com opções para ser escolhido. Então o Spine vai ficar aqui, ó, é o último elemento da primeira coluna do palette na categoria User Interface. Então aqui o Spine, eu vou arrastar, vou colocar ele em cima do botão salvar. Eu não vou renomeá-lo, seguindo aquela mesma regra, só tem um componente Spine, então não vou renomeá-lo. Aqui nas propriedades temos elementos por string, elements from string. Esse primeiro atributo aqui são as opções que irão aparecer no menuzinho que vai na lista, né, na lista suspensa. Como que a gente insere, quais vão ser esses valores? Você coloca o valor e separa eles com vírgula. No caso aqui, essa lista suspensa vai ser para a gente definir qual a prioridade desse compromisso. Então eu vou colocar três prioridades: baixa, média e alta. Então vamos digitar aqui, ó, na caixa ali, na primeira caixinha, alta, vírgula para separar, de, vírgula, média, vírgula, para invertir, aqui é o alta e o primeiro aqui é baixa. Beleza, então os elementos que vão aparecer, as opções que vão aparecer para que você escolha, a prioridade vai ser o baixa, média ou alto. Ele tem aqui a largura, eu não vou mexer, eu vou deixar do mesmo jeito que está. E o prompt é um título que vai aparecer na lista suspensa. Eu vou colocar prioridade. Beleza. Selection é para caso você queira deixar uma opção já selecionada. Então, mesmo se eu não escolher, ele vai, depois quando for enviar os valores, ele vai enviar esse selection, que foi o que você definiu como default, por exemplo. Eu vou colocar o baixa como o padrão. E visível é para deixar o elemento visível na nossa tela. A parte de interface vai ser somente isso. Nós vamos agora dar uma olhada nos blocos. Quanto à parte dele de programação, nós vamos fazer, por enquanto não vamos mexer muita coisa não, porque, né, não vamos precisar mexer nos eventos dele quando nós formos armazenar as nossas informações. Por enquanto nós não estamos armazenando. Então eu vou aqui no Spine, eu não renomeei ele de novo porque só tem esse elemento, mas vocês podem ficar à vontade. Veja que ele só tem um evento, after select, que é depois que o item for selecionado, ele vai executar este comando, o que tiver de dentro desse comando. E esse selection aqui, esse itemzinho aqui dentro do nosso evento, vai ser a opção selecionada. Você, quando selecionar, ele pega aquele valor daquela seleção, que seria o texto, por exemplo, baixa, e salva dentro desse selection aqui, desse componentezinho interno. Essa chamada, esse método, é para chamar o menu quando ele já é automático. Quando eu clicar no Spine lá no botão Feature Spine, ele vai chamar. Mas por algum motivo eu posso querer chamar o meu menu usando outro botão ou usando outro elemento. Então eu posso usar essa chamada para que seja apresentado o nosso menu. Aqui as propriedades são as mesmas dele lá na tela na aba Design. Tirando por essa Selection Index, que ele pega o item selecionado e retorna como se fosse um número. Por exemplo, o primeiro item selecionado, o número referente a ele é 1. O segundo item é o 2 e assim sucessivamente. O que a gente pode fazer para testar rapidinho é o seguinte. Eu vou pegar... eu vou pegar... Aqui, ó.
tipo after select. Então eu vou fazer o seguinte: quando eu selecionar, após eu ter sido selecionado lá, eu vou fazer com que a nossa label, cadê o label título inicial, que é aquela label que está escrito lá, cadastro. Eu vou fazer com que o texto dela, que é bem simples o teste, com que o texto dela receba o valor setado, que está salvado onde? O valor selecionado, que está nesse selection. Você vê que quando eu coloco o mouse sobre o selection, vai aparecer mais dois blocos. Esse bloco get captura o valor selecionado e o set, assim como as configurações, ele seta o valor para o menu, o valor que você queira. Nós vamos usar isso aqui porque é o conveniente para a lógica aqui do aplicativo. Então isso aqui é só um teste, isso aqui depois vocês apaguem aí. E esse teste desse exemplo que eu fiz eu vou deixar para vocês testarem. E qualquer coisa podem explorar mais aí a questão do spine e tanto dos outros elementos. Nossa aula fica por aqui, essa foi bem rapidinha e na próxima nós vamos aprender alguns conceitos antes de partir para os componentes do App Inventor.